Paz do Senhor, que todos estejam na paz de Cristo. E hoje eu vim falar sobre o divórcio. Muito fácil as pessoas, apontarem, julgarem, até porque leem muitas vezes Marcos 10, do versículo 1 até o 12, que ele fala sobre o divórcio. Principalmente nós mulheres não somos apaziguadas perante a sociedade, e sim julgadas, porque tu está errada em querer andar sozinha. Só que esse andar sozinha às vezes não é o andar sozinho, não é porque a mulher quis, e sim a circunstância levou ela a isso. E nós precisamos entender que nem todo casamento que parece perfeito, maravilhoso, é o casamento perfeito e maravilhoso. Eu tive um casamento diferente, né? Ele era um pouquinho mais novo que eu. Não tínhamos maturidade para um casamento, mas insistimos e fomos lá, né? Passando por cima de orientações de mãe, né? Depois eu pedi perdão e hoje ela sabe o quanto ela foi importante. É uma pessoa que se tornou violenta, mesmo sendo o centro das atenções da minha vida e da vida dos familiares dele e dos meus também, né? Num momento de surto, entrava para dentro de casa, irado, porque não faziam as vontades dele, né? A gente conhece os egocêntricos e que todos têm que estarem a dispor e o jeito tem que ser o dele. Egoístas. E eu, por natureza, por sempre ser uma pessoa que fui considerada batalhadora, sempre disse: eu vou ter primeiro a minha profissão, a minha vida, para depois eu pensar em me unir a alguém. E de fato, nunca deixei que colocassem dinheiro na minha mão, que me deixasse sem trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar, mesmo vivendo uma vida maravilhosa, nos melhores lugares, no melhor hotel, na melhor moto, no melhor carro. Tudo era o melhor para mim. Mas eu não deixei a minha essência. Eu não deixei que isso subisse a minha cabeça. Esse dinheiro que não era meu, que era da mãe dele, né, me deixasse sem a minha personalidade de pensar, de reagir às coisas. Era uma pessoa mimada, hoje eu posso dizer que ele era mimado, e eu inexperiente, mas amava aquele homem, amava muito, então procurava fazer tudo, e mesmo quando ele gritava e queria do jeito dele as coisas, eu cedia por medo de perdê-lo, por medo de não conseguir viver sem aquele homem, sem aquela pessoa. E às vezes a gente julga quantas mulheres aí que abandonam suas casas, seu marido, e vão criar seus filhos, vão ter as suas coisas com a dificuldade, vão trabalhar fora em 2, 3 empregos, e a gente julga. Mas aqui diz, né, qualquer que deixe sua casa e casa com outra adultera. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro adultera. Aqui a palavra diz. Mas quem lê a seco diz que nós estamos erradas. Mas não. Quando esse casamento envolve massacre mental, distorções de personalidade, nós não podemos ficar junto com pessoas assim, porque elas acabam nos adoecendo, e nós vamos adoecendo
e adoecendo nossos filhos também. Então está na hora de termos essa mulher andando com as suas próprias pernas. Nós não podemos ficar julgando que ela fez errado, que ela não poderia ter abandonado. Ela precisa estar viva para estar presente na vida dos seus filhos e dos seus familiares. Não podemos mais usar o amor, a crendice que o casamento não pode se desfazer e perder essa mulher para a morte. Nós não podemos mais perder mulheres para a morte. Nós precisamos entender que quando há violência, a tristeza, isso não vem de Deus. E Deus aqui, do começo ao fim, Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Eu trago o amor, eu trago a paz. E quando não trouxer nada disso, não é meu. E nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra as pessoas, mas sim contra as forças do mal. E é isso que nós temos que entender, que mulheres devem buscar a sua felicidade, não maltratando homens, mas se afastando deles. Nós precisamos fortalecer essas mulheres. Elas não precisam ficar toda uma vida ilhadas somente naquela dor por causa da sociedade. Chega de dizer como as pessoas devem viver. As pessoas precisam ser libertas e libertas pelo amor. Deus é amor, Deus é paz. Pare de julgar aquela que foi embora, aquela que abandonou. Muitas vezes elas precisam ir sozinhas e deixam até seus filhos. Sabe Deus quantas noites de sono, de choro, muitas delas vivem. Muitas abandonam e vão embora e não adoecem. Reconstroem suas vidas. Mas muitas, quando não conseguem sair, elas adoecem. Ficam depressivas, doentes, tristes. E nós não precisamos de pessoas assim. Nós precisamos libertar essas mulheres. Paramos de julgar. Paramos de julgar. Deus é amor, Deus é paz. E Deus é sabedoria. Saber a hora de sair de um casamento, de uma união que não te faz bem. É isso que eu fiz. Eu saí triste. Amava muito meu marido. Muito. E, por destino, eu preferi doer na carne, né, depois de uma violência doméstica, um boletim de ocorrência onde a delegacia não queria, porque conhecia o fulano. O fulano é muito bom, tu está mentindo. E eu ali, toda machucada, arranhada, com a jaqueta rasgada, dentro de uma delegacia, clamando: eu preciso que tu registre. Porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu não tinha entendimento. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Me retirei das ruas, não saía mais, não andava mais nas ruas. Em pouco tempo, né, eu fiquei só em casa. E tinha medo de sair. Só que eu não falava para as pessoas, porque eu não tinha o amparo, porque as pessoas nunca ficavam do meu lado. Porque a mulher sempre é taxada, né? A mulher é a louca quando ela se posiciona. A nossa sociedade é assim. Nós precisamos parar de julgar essas mulheres que preferem estar vivas e felizes do que ter e manter um casamento triste. Então, que sejamos homens e mulheres que não julguem, mas que apoiem, entendam a circunstância. Para a pessoa andar, ela precisa de apoio. Sozinha, muitas delas não conseguem. E nós, cristãos, é que precisamos amparar essas mulheres. Então, conte comigo. Onde você estiver, você pode me chamar e vamos conversar. Sou assistente social, sou pedagoga há 30 anos em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. E eu gosto do que eu faço. Então, precisando, estou aqui. Sou uma mulher cristã e tento entender
toda circunstância que ocorre na vida de vocês. Graça e paz a todas e todos.